Chegamos na lição de número 2 aqui deste quarto trimestre da CPAD da classe dos adultos em 2025. Texto escrito e comentado pelo pastor Silas Queiroz. Onde nós vamos trabalhar nesse trimestre, já estou com a minha lição em mãos, sobre corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Lição 2 cai no dia 12 de outubro, está na página 11. Nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Para que você possa iniciar muito bem a sua aula, você pode iniciar por algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica é o texto áureo, que se localiza em Salmos 139, versículo 14. A segunda já é a verdade prática. Você pode estar lendo a verdade prática com os teus alunos. E a nossa terceira é a leitura bíblica em classe, que se localiza em Salmos 139, versículos 1 ao 4, depois versículos 13 ao 18. Você pode estar lendo, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Eu sou o seu amigo, pastor Janderson Nascimento. Estou o primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você, gente boa que está chegando por aqui, olha, aproveita, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa teu comentário também, me ajude a alcançar 200 mil alunos para a glória de Deus, e com a sua ajuda vamos chegar lá. Você pode me seguir no YouTube, Spotify, TikTok, Instagram também, é só você colocar Janderson Nascimento EBD e seguir a gente. Eu espero muito que essa aula possa te edificar para a glória de Cristo, em nome do Senhor Jesus, e que você seja uma bênção na escola dominical da sua igreja. Na aula de hoje nós vamos estudar como Deus criou o ser humano. Claro que a Bíblia já deixa isso demonstrado para a gente em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Deus criou o ser humano em um ato criativo a partir do pó da terra. Antes de mergulhar na aula, claro que eu tenho uma pergunta para você. Você já parou para pensar como é extraordinário a obra de Deus em criar cada detalhe da vida do ser humano? Eu queria saber a tua opinião, se você já parou para pensar sobre isso também. Se você pode, coloca aqui de onde você está me assistindo, de que parte do Brasil você nos acompanha, ou fora do Brasil também. Que Deus abençoe a sua vida. É claro que quando a gente observa esses relatos bíblicos, hoje que a gente está mergulhando com você nessa segunda aula, nesse trimestre, diferente dos outros animais e criaturas, Deus, ele agiu nesse ato criativo na criação do homem. Os outros animais e outras criaturas foram criados pela palavra de Deus. Mas, quando nós olhamos para a criação do ser humano, você percebe que ele foi criado como imagem do próprio Criador. Tem base bíblica, pega o caderno e a caneta para anotar. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, Salmos 139, versículos 13 ao 16, o próprio salmista traz esse relato de forma gloriosa, e ele ainda diz isso no versículo 14, você pode frisar o 14 aqui, olha o que ele diz: eu te louvarei porque de modo terrível e tão maravilhoso fui formado. A teologia pentecostal, que é essa que nós defendemos, de acordo com a própria declaração de fé das Assembleias de Deus, olha, essa daqui que está na minha mão, ela vai trabalhar de forma muito clara essa questão da criação do corpo humano como um ato sagrado do próprio Deus. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 24, trabalha sobre isso também, porque aqui nós vamos aprender a respeito do valor eterno do próprio corpo. Por quê? Esse corpo também participará da ressurreição e se transformará em um corpo glorificado e não em um corpo pecaminoso como nós temos agora nesse momento. Quando você olha para isso, isso é confirmado na Escritura. Em 1 Coríntios, capítulo 15, deixa eu anotar aqui para vocês, deixa eu dar uma olhada. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 42 ao 44, e você pode ler também o versículo 53. Olhando para isso, nós precisamos aprender também a cuidar do corpo, porque ele é templo do Espírito Santo e nós temos a missão de sermos imagem de Deus nesse mundo. Quando você observa isso, isso está confirmado, sabe aonde? Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 ao 20. Observe que nós estamos estudando a teologia do corpo a partir de uma visão antropológica pentecostal. O corpo, ele é o instrumento de Deus, onde se manifesta de forma muito clara
esses afetos, as escolhas, também se manifesta a nossa adoração em nosso coração também. Aqui nós aprendemos que o próprio apóstolo Paulo também confirma sobre isso em Romanos capítulo 12, versículo 1, que nós devemos oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo, agradável ao próprio Deus. Ou seja, isso fala sobre santificação. Na perspectiva pentecostal, o corpo humano demonstra então que Deus não separa o material do espiritual, está linkado. Como nós estudamos na aula passada, é integrado, tá? De forma integral, nós estudamos a tricotomia na questão do corpo, alma e espírito. E nós temos uma missão de cumprir o propósito de Deus na Terra, e essa criação, que no caso é o ser humano, que é você, é vista como um propósito divino. Já deu para perceber que hoje a gente vai estudar muito sobre a palavra de Deus no entendimento da criação do corpo. E se você, professor da classe dos adultos, se quer poupar o teu tempo nesse trimestre para melhorar as tuas aulas, eu tenho um recurso que vai te ajudar. É o Facilita EBD. No Facilita EBD você encontra o esboço da minha aula que eu sempre trago aqui para você. Lá já vai estar escrito os versículos que eu estou citando para você, para poupar o teu tempo, você que está aí anotando. Lá você vai encontrar também os slides, o PowerPoint. Vale muito a pena para a tua edificação. Vai poupar o teu tempo na escola bíblica dominical da tua igreja, porque vai tudo pronto. E isso vai te ajudar. É uma assinatura trimestral, lembra disso, tá? E o link está aqui na descrição do vídeo. Você procura aí Classe dos Adultos. Ou então você pode acessar facilitaebd.com.br ou escanear esse QR Code que está aqui na tela. Ficar à vontade para saber como funciona, conhecer a proposta e que Deus te abençoe. Várias pessoas estão sendo edificadas com esse material. Então, nós vamos para o primeiro ponto da aula de hoje, onde nós vamos entender sobre a maravilhosa obra de Deus. O primeiro ponto está aí na página 13 da tua lição. No primeiro ponto da lição é necessário ler uma passagem bíblica para quebrar o gelo, tá? Depois da introdução. Você vai ler Hebreus, capítulo 11, versículo 3. A fé produz o entendimento. Primeiro subtópico, então, vai trabalhar sobre a composição do corpo humano, do pó da terra, de acordo com o pastor Silas Queiroz. A proposta do pastor Silas Queiroz é demonstrar exatamente essa composição da criação do corpo humano. Olha o que a Bíblia fala de uma forma interessante, que a criação do ser humano, conforme o relato bíblico, é demonstrada como ação direta do próprio Deus. Deus formou o homem, que vem do termo Adam, que traz essa ideia do pó da terra, no sentido então de depois lhe dar vida e soprar em suas narinas o fôlego de vida, conforme Gênesis capítulo 2, versículo 7. Quando você pega isso na palavra, você vai entender. Esse relato vai revelar de forma muito clara esse ato criador divino, mas também vai ressaltar a dignidade, a singularidade do homem como obra-prima da criação. O salmista também fala sobre isso lá no Salmo 139, versículo 14. Olha o que o salmista diz: eu te louvarei porque de modo tão terrível e maravilhoso fui formado, reconhecendo aqui essa complexidade e perfeição da criação do ser humano. Já a teologia pentecostal, como eu estou dizendo para você, fundamentada na declaração de fé, estou até com a minha na mão aqui, a declaração de fé vai trazer essa ideia que esse processo da criação é resultado da sabedoria e do amor de Deus, não um desenvolvimento aleatório de logos evolutivos, não, de maneira nenhuma, mas é o entendimento de Deus no ato da criação, e por causa disso nós entendemos que pela fé os mundos foram criados pela palavra de Deus, conforme está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 3. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Quem falou sobre isso foi Paulo, em Atos 17, 28. Então nós entendemos que o processo da criação é ato do próprio Deus. Por essa razão, o pentecostalismo ele rejeita essa ideia do entendimento do evolucionismo, da visão materialista, que nega a intervenção de Deus na criação do ser humano e reduz o ser humano a um produto desse mundo. Não, nós não acreditamos nisso. Nós entendemos que a Escritura vai se apoiar e vai dizer que o ser humano foi criado à imagem e semelhança do Senhor. Base bíblica que você trabalha aqui é Gênesis 1, 26 e 27. Vai para esse versículo e mostra para os teus alunos.
com espiritualidade, com racionalidade, com moralidade também, que refletem o caráter divino. O apóstolo Paulo declara de forma muito clara, porque dele, por ele e para ele, no caso do Senhor, são feitas todas as coisas. Romanos 11, versículo 36, reforçando aqui a soberania divina e absoluta no ato da criação. Então, a tradição pentecostal, que é aquela que a gente defende, você que é pentecostal aí, está assistindo comigo também, você vai perceber que o corpo humano, ele foi feito, como eu já estou dizendo para você desde a primeira aula, como um templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19 ao 20 vai te dar essa base também. E aqui a gente vai perceber de forma muito clara e especial que a perspectiva diz, a partir da palavra, nessa criação, que nós fomos criados pela vontade soberana do Senhor. E isso é lindo a partir da Escritura. Agora, para quebrar o gelo aí com os teus alunos e ter participação também, você vai pegar a sua lição, já estou com a minha na mão aqui, e abrir na página 17. Vai lá para a página 17, nessa versão de lição que eu estou aqui em mãos, e você vai estar lendo a pergunta número 1 com os teus alunos, se a sua lição for dos professores, e apresente também a resposta. Aqui você pode dar um espaço de 5 minutos para os teus alunos participarem. A hora é agora para você fazer isso, tá? E é claro que também tem uma pergunta para você. Você acredita que a vida já é plena desde o ventre? Por quê? Porque que Deus te criou de forma plena e especial? Por favor, comente aqui, tem um propósito, tem um projeto divino também. Vamos avançar para o segundo subtópico do primeiro ponto, que trabalha agora como Deus, o autor da vida, como proposta do pastor Silas Queiroz. Quando nós chegamos, então, no segundo subtópico, você passa a perceber que Deus é claramente apresentado nas Escrituras como o autor soberano da vida. E aqui a gente percebe que Deus criou o ser humano, tanto o homem como a mulher, Adão e Eva, a partir desse propósito. No caso de Eva, você já percebe que Eva foi criada da costela do homem. Também você percebe que Deus criou a mulher como a mãe de todos os seres viventes, e a confirmação está em Gênesis 1, 27, Gênesis 2, 21 e 22, Gênesis 3, 20 também. Esse ato demonstra aqui a própria perspectiva do poder criador divino, mas também a sua intenção da origem da família humana. Então Deus cria o ser humano, mas também cria a intenção, de forma muito clara, com seu objetivo, de estabelecer a família. O próprio salmista também revela em Salmo 139, versículo 13. Vai lá para o versículo 13 agora, que ele diz, pois tu formaste o meu interior, tu me formaste, tu me tecestes, melhor dizendo, no ventre da minha mãe. A ação divina é demonstrada aqui. Jeremias capítulo 1, versículo 5 também vai confirmar que Deus conhece cada pessoa desde o ventre e consagra essa pessoa antes mesmo da concepção. Aqui você percebe esse valor extraordinário do chamado de Deus sobre a vida de alguém. Também você percebe nessa lição que há uma compreensão que rejeita as explicações naturalistas que atribuem a origem do ser humano do acaso, por processos evolutivos, interpessoais. Nós rejeitamos essa concepção, porque nós acreditamos que Deus criou todas as coisas. Paulo explica isso em Romanos 11:36. Também nós entendemos pela palavra que a existência humana é sustentada pelo próprio Criador. E a tradição pentecostal, conforme a declaração de fé das Assembleias de Deus, essa daqui, que está na minha mão, você vai perceber que a declaração de fé traz essa perspectiva nas Escrituras, compreendendo que a criação do homem e da mulher não foi um evento aleatório, mas foi por parte do plano de Deus, que formou cada ser humano, que formou o corpo de forma maravilhosa e distinta. Salmo 139, versículo 14. Ele é o autor da vida. Isso aqui você precisa destacar em sala de aula. Aqui também eu quero pensar com você. Se Deus é o autor da vida, como isso muda e forma você de forma muito clara e leva você a enxergar a sua própria existência. Se Deus te criou,
O que isso demonstra em relação ao teu relacionamento com Ele? Para pensar sobre isso também. Vamos para o primeiro ponto ainda, terceiro subtópico, que trabalha sobre a individualizada formação integral do ser humano. Já no terceiro subtópico, o que você vai entender junto com os teus alunos? Que Deus, como autor soberano da vida, Ele forma integralmente cada ser humano. Através do seu espírito, de forma muito especial, Ele cria o espírito, a alma e o corpo como um ato, então, da própria criação. E aqui nós vamos perceber o ato da criação no entendimento de formar a família, com a perspectiva da procriação. Ele cria tanto o homem como a mulher. E aí nós vamos ter diversas bases bíblicas. Gênesis capítulo 4, versículo 1. Salmos 33, versículo 15. Zacarias 12, 1. E Isaías 57, 16. A formação ela não é apenas parcial, mas ela é completa. Já acontece desde o ventre materno. O próprio Jacó e Esaú foram descritos se interagindo até mesmo antes do seu nascimento. Em Gênesis 25, 22, João Batista, ainda no útero da sua mãe, ele já foi cheio do Espírito Santo. Lucas capítulo 1, versículos 15, versículos 39 ao 44. Paulo também reconheceu que Deus já havia o separado desde do ventre da sua mãe. Gálatas 1, versículo 15. Então, a concepção demonstra, então, esse cuidado divino, essa ação poderosa. Já a teologia pentecostal, que é aquela que nós defendemos, trabalha contra a perspectiva do aborto, porque acredita que o aborto é um ato de injustiça social, mas é também visto como um pecado que interrompe a vida concedida pelo próprio Deus. Isso está escrito lá em Salmos, com base em Salmos, 127, versículos 3 ao 5. Além disso, nós valorizamos essa perspectiva da vida, no amor, na responsabilidade, na própria questão da composição emocional e espiritual que as famílias também trazem sobre cada vida. A formação do ser humano é composta por homem e mulher, como desígnio, então, da vontade de Deus que reflete a sua imagem. Gênesis 1, 27, Gênesis 5, versículos 1 e 2, afirma que Deus criou, pois, o homem à sua imagem, Deus o criou, homem e mulher, criou e abençoou. Isso aqui é de forma distinta. Há uma ação também da própria Trindade nesse ato da criação. Você tem Mateus 19, versículo 6, que você vai encontrar isso. Há um vínculo sagrado na criação, tanto do homem como da mulher, a partir do casamento, que se formam então em marido e esposa e compartilham vidas e os seus próprios corpos. Em 1 Coríntios capítulo 7, versículos 3 ao 5 também, esse vínculo gera uma fidelidade mútua aqui. Para o pentecostalismo, isso aqui é demonstrado como aspecto não somente da relação sexual, mas uma aliança espiritual que também é estabelecida. E isso é muito legal. Vamos caminhar agora. Você pode abrir a tua lição, página 17. Estou com a minha em mãos e você pode estar lendo agora, junto com os teus alunos, a pergunta de número 2. Apresentar a pergunta de número 2, a resposta já está aí, ou abrir espaço de 5 minutos para os teus alunos participarem. E é claro que aqui eu quero destacar algo interessante com você. Se Deus é o tecelão da vida, o que te ensina sobre esse valor, sobre a identidade de cada pessoa? Se Deus criou cada pessoa de forma individual, já interage com essa pessoa desde a formação do ventre, o que isso te ensina? É isso que eu quero saber. Vamos caminhar junto com você. Segundo ponto da lição, que vai trabalhar agora sobre o seguinte assunto: o corpo e a glória de Deus. Já no segundo ponto, vale a pena você também ler uma passagem bíblica, Salmos 33, versículo 15. Primeiro subtópico, então, aborda sobre a perspectiva do divino tecelão, que é proposta do próprio pastor Silas Queiroz. Agora você vai analisar comigo a leitura bíblica de Salmos, que destaca no capítulo 139 essa perspectiva de Deus ser o divino tecelão. 139, versículo 13. Você pode pegar esse versículo aí junto com os teus alunos.
Deus é o divino tecelão que motiva, cria e traz no seu ato criativo a criação do ser humano e ao mesmo tempo do próprio universo. Você tem outro texto que traz de forma muito especial a ação de Deus como um Deus que é conhecido pelo amor. Em 1 João capítulo 4, versículo 8. Esse amor é em direção ao outro também, alcança as nossas vidas. Olha o que Salmo 139, versículo 13, na João Ferreira atualizada diz: porque tu formaste o meu interior, tu me tecestes no ventre da minha mãe. Aqui você percebe essa ideia de Deus ser o grande artesão. Isso aqui traz um link muito legal, porque Jesus também foi um artesão. Em outras palavras, ele foi carpinteiro. E você percebe o salmista dizendo que Deus, na criação de todas as coisas, também se demonstrou como um artesão, um tecelão, demonstrando isso de forma poética pelo próprio Davi. Em Romanos capítulo 11, 36, olha o que Paulo diz: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, refletindo então a glória de Deus. Essa metáfora demonstra então a ação do próprio Deus, por isso que eu estou toda hora voltando com ela. Os seus ossos não te foram encobertos no oculto, fui formado, olha o que o salmista diz: fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Salmo 139, versículo 15. Jó também declara, olha: as tuas mãos me formastes e me fizeram. O próprio Jó também destaca a ação de Deus como um Deus criador. Jó capítulo 10, versículo 8 ao 11. Aqui você percebe, também confirmando, com Colossenses capítulo 16, capítulo 1, versículo 16 e 17, que descreve que o ser humano não é resultado de um acidente, mas é resultado da própria obra de Deus como um criador divino, um tecelão, um artesão divino, que de forma especial cria cada detalhe do ser humano. Isso é legal, né? Vamos então para o nosso caminhando com você, avançando na lição. Você vai pegar ela agora e apresentar na página 17 a pergunta 3. Vá para a pergunta 3 junto com os teus alunos, aí já está a resposta. Ou então você pode abrir um espaço de 5 minutos para os teus alunos participarem comentando sobre o tema, tá? Eu também tenho uma pergunta para você. Você acha que hoje as pessoas estão mais propensas a desprezar o corpo ou idolatrá-lo, né? O que está acontecendo hoje? Existe uma idolatria voltada para o corpo humano? Por favor, comenta aqui, eu quero saber a tua opinião também. Vamos caminhar para o segundo subtópico do segundo ponto, que trabalha agora sobre o entendimento e louvor. Já no segundo subtópico, o que você percebe? Que essa expressão de preciosidade do tecido, da composição da criação, sendo citado aqui no Salmo 139, versículos 13 ao 15, descreve então essa ação cuidadosa de Deus em criar o ser humano em sua formação. Davi, inspirado pelo Espírito Santo, demonstra aqui agora que ele não era fruto do acaso, mas ele era ação da criação do próprio Deus. Salmo 139, versículo 13, vai confirmar isso, tá? Nessa linguagem poética, o próprio Davi faz questão de dizer que cada célula, cada tecido unido com seus órgãos, tudo isso foi criado pela vontade do próprio Deus. Embora a Bíblia ela não traz uma linguagem científica, a Bíblia em uma linguagem teológica, poética, demonstra então a própria ação da sabedoria de Deus no ato da criação. O profeta Isaías também fala algo interessante sobre isso aqui. Olha o que o profeta Isaías diz lá em Isaías 44, 24. Assim diz o Senhor, teu Redentor, que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas. Lembrando aí ao povo de Israel sobre essa ação da criação também. Diante desse entendimento, o que a gente passa a compreender? Que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. O teu corpo foi criado para o louvor da glória de Deus. Salmo 139, versículo 14 diz, ó, eu te louvarei, porque de modo terrível e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras,
e a minha alma sabe muito bem. Olha o reconhecimento do salmista nesse ato da criação. Romanos 1, 21. Olha o que Paulo diz. Sei que os teus pensamentos, de forma muito clara, demonstra para a gente algo terrível e maravilhoso que Deus nos forma e demonstra então a sua glória. Vale a pena você ler. Quando você observa isso aqui, você entende que o ser humano foi criado para o louvor da glória de Deus. O que você vai trabalhar com os teus alunos? Você vai dizer para os teus alunos que todos nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. E aqui eu também tenho uma pergunta para você. Você já agradeceu a Deus hoje pelo corpo que Deus te deu? O que você mudaria na tua rotina para poder edificar ainda mais esse templo do Espírito Santo que o Senhor te concedeu? Para pensar sobre isso também. Vamos caminhar para o terceiro subtópico do segundo ponto, que trabalha sobre os perigos dos extremos. Agora, no terceiro subtópico, você vai perceber essa perspectiva do perigo dos extremos, sobre a compreensão da criação do corpo humano. Porque, de fato, hoje existem sistemas filosóficos e religiosos, sistemas que trabalham essa perspectiva do gnosticismo, do maniqueísmo, que compreendem que o corpo e a matéria é algo mal. Aqui você já encontra um extremo, que é aquela ideia da espiritualidade de entender que o corpo é mal, que o corpo é ruim, que o corpo não deve ser reconhecido como um templo. Isso é visto agora como algo terrível também. Já tem outro extremo, e esse outro extremo vem a partir da compreensão grega. Na compreensão grega, já há um outro extremo para o culto ao corpo, ou seja, o corpo ele é visto agora como algo sagrado que deve ser cultuado para o próprio ser humano, ou seja, o culto ao corpo e não o corpo para a glória de Deus, ele é visto agora como algo que pode ser utilizado como o homem bem desejar para o seu bel prazer. E aqui entra diversas perspectivas como a prostituição, a própria falta de dignidade com o corpo, o respeito aos princípios bíblicos da criação, como é citado em Levítico, capítulo 19, versículo 28, Provérbios 23, 29 a 35. O próprio Paulo fala que o corpo foi criado para a santificação e honra. 1 Tessalonicenses 4:4, tá? E nós somos criados e, ao mesmo tempo, com esse corpo que possuímos, para o louvor da glória de Deus. Outro extremo que você vai perceber também na própria visão moderna é essa promoção da supervalorização do corpo em detrimento à vida espiritual. Você encontra também o narcisismo, que trabalha essa atitude do egocentrismo, de entender agora que a tua vida é marcada pelo eu, a admiração, a aprovação das pessoas exagerada pelas aparências nas redes sociais, essa dependência de validação externa. Olha, o teu corpo precisa estar dessa maneira, precisa ser esculpido dessa forma, você precisa fazer determinados exercícios. Olha, o exercício é bom, é saudável, é ótimo para o teu corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. Agora você não pode entrar pelo caminho do exagero, para a questão somente de se exibir. Você precisa entender que a Escritura alerta de forma muito clara que nós não podemos deixar o nosso coração se corromper pelas coisas dessa vida. 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 4 e 5. Cuidar do corpo é legítimo, é necessário, pois ele é templo do Espírito Santo. Mas Paulo também alerta, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas nos convêm. O cristão ele é chamado, claro, para cuidar do seu corpo. Faça uma pedalada, faça uma caminhada, se você pode ir para a academia, vá, cuide do seu corpo para a sua saúde pessoal também, mas não deixe de entender que o seu corpo é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Cuide da sua saúde para a glória de Deus também. Abandone o sedentarismo e caminhe para a glória de Deus. Sirva a Deus com gratidão. Tire um tempo na tua semana, na tua rotina, para que você possa então louvar a Deus com isso. Aqui agora você vai abrir um período e ir para a pergunta 4 junto com os teus alunos, que está na página 17
ler a pergunta 4, deixando Deus te usar, ou abrir um espaço de 5 minutos para os teus alunos refletirem sobre esse assunto também. Vamos agora para o quarto subtópico do segundo ponto, que trabalha sobre princípios ou regras. Chegamos agora no quarto subtópico. No quarto subtópico, você vai entender que o cuidado com o corpo, na perspectiva cristã, não deve ser reduzido a um sistema de regras, mas ele deve ser fundamentado com princípios espirituais também que conduzam a vida do cristão. O apóstolo Paulo destaca, portanto, quer comais, quer bebais, façais tudo ou qualquer coisa para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, vai trazer essa perspectiva também. Nós precisamos entender que o próprio Jesus ele advertiu contra a perspectiva da hipocrisia dos fariseus, tá? Que levavam as pessoas a levarem fardos pesados, mas eles mesmos não levavam esses fardos porque eles não poderiam suportar. Mateus capítulo 23, versículo 4 também. Isso por que nós precisamos trabalhar? Porque a nossa religiosidade pentecostal, ela é bonita, ela é linda, mas ela te leva agora na perspectiva de te apontar o caminho para Cristo. O que você precisa tomar cuidado? Com os exageros que são impostos, tá? Esses exageros de proibição, do cuidado com o próprio corpo, isso aqui não é uma espiritualidade pentecostal. Cuidado com a tua própria saúde, com a tua alimentação. Isso não é perspectiva pentecostal. Você precisa se cuidar, viver bem, ter um momento em família e entender que a própria Bíblia trata isso de forma muito especial. Olha o que diz em 1 Coríntios. Nós somos templo do Espírito Santo. O corpo precisa de dignidade, moderação, consciência espiritual também. Nós precisamos entender que o princípio de compreender à luz da Escritura o cuidado com abstinências, como bebida alcoólica, nós não tomamos, utilizar drogas, nós não fazemos isso, porque nós agora decidimos ter um corpo santo para o Senhor. O próprio Evangelho testifica e testemunha de Cristo através de nós, pelas nossas próprias ações. E isso aqui precisa ser explicado por você também. Aquilo que te leva ao pecado através do corpo é ruim, por isso que você não pode entrar por esse caminho. Avance de forma muito clara para o nosso terceiro ponto. Mas antes de falar do terceiro ponto, você acha que a vida cristã, ela somente é regras de seguir ou não seguir, ou você deve seguir os princípios que a Bíblia diz? Comenta aqui. Vamos para o terceiro ponto que fala sobre o corpo e coletividade. No terceiro ponto, vale a pena você ler uma passagem bíblica, Levíticos 19, versículo 28. Aqui agora você vai trabalhar o primeiro subtópico do terceiro ponto, que trabalha sobre a prática relacional. No primeiro subtópico do terceiro ponto, a verdadeira religião, de acordo com as Escrituras, não se limita a extremos formalidades, mas ela manifesta a comunhão com Cristo e o cuidado prático com o próprio próximo. O próprio Deus nos criou para relacionamentos. Olha só, Gênesis 1, 28. Frutificai, multiplicai e enchei a terra e sujeitai-a. Esse mandamento também demonstra as responsabilidades que nós devemos ter em toda a dimensão. Tiagão fala sobre a verdadeira religião no capítulo 1, versículo 27. Se eu fosse você, eu li esse versículo também. O apóstolo João também destaca lá em 1 João 3,18, dizendo o seguinte, filhinhos, não amemos só por palavras, nem somente por língua, mas também de fato de verdade. O amor ele precisa ser demonstrado em nossas ações, em nossas atitudes também com o nosso próprio corpo. O corpo, portanto, é um elemento essencial, de acordo com a própria Escritura, porque foi criado por Deus. Romanos 12, 1 diz que nós devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa é a verdadeira religião. E esse sacrifício vivo demonstra então nossa composição também de relacionamentos com o próximo. Aqui também eu tenho uma pergunta para você, para a tua interação. Qual foi a última vez que você percebeu que a sua fé é fortalecida pela comunhão que você tem com as outras pessoas? Leva essa pergunta para a sala de aula e deixa Deus te usar. Vamos agora para o segundo subtópico do terceiro ponto, que trabalha sobre a prática congregacional.
No segundo subtópico, você entende agora no terceiro ponto que a prática congregacional para o corpo também é demonstrada como uma verdadeira religião de acordo com a fé bíblica. Tiago vai ensinar muito sobre isso, sobre esse amor ao próximo, sobre a relação do culto com o próprio corpo também. Tiago 1:27, Tiago 2, do 14 ao 18, falando então da nossa espiritualidade autêntica através do seu corpo. Em Hebreus capítulo 10, versículo 24, olha o que o escritor aos Hebreus diz: consideremos também uns aos outros para que podemos estimular o amor e as boas obras. Isso é feito pelo quê? Pelo corpo. Efésios 4, do 1 ao 3, o próprio Paulo diz, vivei de modo digno a vossa vocação, para que fostes chamados, suportando-os uns aos outros em amor, demonstrando a unidade pelo Espírito. Isso aqui é através do corpo. O escritor aos Hebreus também aborda lá em Hebreus 10, 25, demonstrando agora: não deixem de congregar, como é costume de alguns, falando dessa perspectiva da congregação, da igreja estar junta de forma voluntária com o seu corpo. É claro que muitas pessoas, por limitações, não podem ir mais à igreja local. Isso nós percebemos depois da pandemia para cá. Há hoje diversos recursos como cultos que são transmitidos de forma online. Mas nós não podemos nos limitar somente a isso. Se esforce para participar, vá à Santa Ceia, vá pelo menos a um culto. Se você não pode, ligue para o pastor para fazer uma visita, isso é importante também. De forma coletiva, nós aprendemos a entender sobre a perspectiva do culto e da adoração a Deus de forma presente com o corpo, que é templo do Espírito. Aqui agora você vai abrir para a pergunta 5, que está na página 17 com os teus alunos. Tirar um momento de 5 minutos aí para participação também. Comente sobre essa abordagem. Eu espero estar te ajudando. Se você pode, envie essa aula para alguém também. Vamos agora para o terceiro subtópico, que trabalha sobre a tecnologia e o culto. Já no terceiro subtópico, nós vamos entender sobre essa perspectiva da tecnologia, que oferece ferramentas para difusão, propagação do evangelho. É muito bom ter isso, tá? Esses recursos audiovisuais, esses recursos digitais. Hoje é muito fácil da gente dar uma aula de escola bíblica para você que está aí do outro lado da telinha. Aproveita e comenta de onde você está me assistindo também. Um beijo no teu coração, você que sempre está aqui com a gente. Se tornou um meio muito prático para ensinar, mas nós não podemos perder o foco da unidade, de estar na igreja, de cultuar também, tá? De ter essa unidade com o corpo de Cristo, ter esse zelo com esse templo espiritual ao mesmo tempo. Contudo, a tecnologia, ela vai trazer esses benefícios, mas ela também pode deslocar você da verdadeira adoração. Tem muita gente que está no culto e às vezes está preso numa rede social, às vezes perde o foco, está intertido ali com o WhatsApp, com o Instagram, e não está na verdadeira adoração. Já existem pessoas que vão para o culto somente para tirar foto, para acompanhar os hits. Não, se já tem uma equipe de mídia na igreja, deixa a equipe de mídia trabalhar, depois você vai lá e reposta o material. Mas em Cristo Jesus, quando você estiver no culto, adore a Deus, porque o culto é lugar de adoração. Nós somos templo do Espírito Santo e, portanto, nós precisamos utilizar esse recurso que é templo para a glória de Deus e não perder o foco na verdadeira adoração. Eu espero que a tecnologia possa te ajudar, mas que você não possa perder a essência. Espero ter ajudado você na aula de hoje. Se eu te ajudei, por favor, deixa teu comentário aqui, porque eu fico feliz quando você participa comigo também na Escola Bíblica Dominical. Agora eu quero te trazer algumas dicas, alguns materiais que eu estou sempre usando aqui para te ajudar, tá? Vou te indicar o texto do pastor Silas Queiroz. Esse material é um material extraordinário da editora CPAD, você encontra no site da CPAD. Olha, eu mostrei para vocês a declaração de fé das Assembleias de Deus, vai te ajudar muito durante esse trimestre. Também indico para você a revista Obreiro Aprovado, vale a pena você ter esse material, ainda dá tempo de você fazer o pedido da sua pelo site. E indico também a revista Ensinador Cristão, para o teu crescimento em Jesus. Eu te aguardo por aqui na lição 3, lição que vai cair no dia 19 de outubro, sobre o corpo e as consequências do pecado. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser.
E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.